Graça e paz. Eu gostaria de, nesta manhã, meditar com vocês sobre esse livro de Romanos. Ele foi escrito por Paulo na cidade de Corintos. Pouco depois de escrever a segunda carta aos Coríntios, e sabe-se que essa data, essa chegada de Paulo a Jerusalém, na sua terceira viagem, foi mais ou menos ali por volta do ano 58, 59 depois de Cristo, e que ele estava se preparando para partir para Jerusalém. Nós vemos isso lá no próprio livro aqui de Romanos, no capítulo 15, versículo 25, e lá em Atos também, no capítulo 26 e o versículo 16. Portanto, é aceito que por vários intérpretes que esta epístola aos Romanos foi escrita na primavera nos anos 56 depois de Cristo. Bom, o interessante é como ele inicia esta carta a esses irmãos de Roma. No versículo 1 ele começa a dizer assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eu gostaria de ver com vocês aqui estas forma que Paulo chama a atenção a esses irmãos. Primeiro ele diz: olha, servo de Jesus Cristo, estou a serviço dele, fui chamado para isto, ele me condicionou, me deu um posicionamento de apóstolo, de mensageiro, para exercer a função deste Evangelho de Deus. E ele continua dizendo que havia, no versículo 2, que havia prometido pelos profetas, nas suas santas escrituras, acerca do seu Filho, que os profetas profetizou do Senhor Jesus Cristo, que ele havia de vir, morrer. Isaías, por exemplo, 53, nós vemos isso, 42, principalmente. Então, Paulo aqui põe esses irmãos para voltar um pouco atrás nas promessas, naquilo que foi falada pelo próprio Deus a respeito do seu Filho e do Senhor Jesus Cristo. E outra coisa que nós observamos é que ele, no versículo 4, ele vai dizer que declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Além disto, ele vem falar sobre a santificação e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, na qual nós temos um corpo transformado. E ele vai dizer que no versículo 5, ele vai colocar sobre o recebimento da graça, o favor imerecido que esse Cristo colocou para nós. E no versículo 7, ele vai dizer que a todos que estais em Roma, amados de Deus, sejamos santos. O homem, quando ele aproxima e chega à pessoa do Senhor Jesus Cristo e quando ele o reconhece, ele é transformado, a sua vida, então, agora é uma vida de santificação. Por isso que ele diz aqui, chamados santos. O próprio Senhor Jesus disse que, seja santo porque eu sou santo. E a cada dia eu vou me santificando até chegar aquele dia de encontrar com ele as nuvens e ter um corpo transformado. Então assim vou estar nessa transformação completa da santificação na presença do nosso Deus. E ele continua dizendo, e finalizando este versículo, ele fala assim: graça e paz de Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta intimidade que nós precisamos ter. Deus Pai, Abba Pai, Pazinho,
a intimidade que nesse dia que você possa ter com Ele. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e a sua família. E que você possa ser transformado a cada dia na palavra do Senhor. Que Deus abençoe e que Ele venha a te dar sabedoria e discernimento para viver esse dia e que possa suprir a sua necessidade no dia de hoje, mas que você também possa buscá-lo em primeiro lugar. Amém.